Basicamente, o Jonas tem uma tia, que é a Gaia, que executa algumas ações que são ações manuais. Ela faz isso diariamente, o que consome dela muito tempo no decorrer de toda a semana. Pensando nisso, o Jonas conversou com a tia dele, entendeu o problema e percebeu que dava para automatizar as ações que ela faz, que é basicamente de entrar em um determinado site, fazer o login e lançar notas fiscais. Pensando nisso, o Jonas começou a rascunhar aqui um programa, que é um programa para ajudar a Gaia, tia dele, a conseguir executar menos coisas de maneira manual e mais coisas de maneira automática. Beleza? Então tá aqui a classe Gaia Robô. Eu quero que a Gaia seja capaz de fazer login. Eu crio um método fazer login aqui. Eu quero que a Gaia seja capaz de lançar nota fiscal. Eu crio um método nota fiscal aqui. Mas sempre quando eu for criar um método, eu tenho aqui que ter então uma classe onde ele será colocado. Beleza? É isso que a gente faz. Beleza? Então, eu tenho aqui uma classe e essa classe tem lá os seus métodos e esses métodos são as ações que podem ser feitas. Eu nunca vou ter um método que está sem classe. Ele sempre vai estar em uma classe. Eu estou falando aqui de Java orientado a objeto, ok? Sempre um método está dentro de uma classe. Por isso que ele fala aqui que o método é uma subrotina, um grupo de ações que está anexado a uma classe específica. Aqui no caso, a classe Gaia. Vou trazer aqui para você, por exemplo, o exemplo lá da caixinha de som. A classe caixinha de som tem lá um método que é o método emitir som. A classe Julio Driver tem lá um método que é o método clicar. Tem lá um método que é o método digitar. Tem lá um método que é o método abrir browser. Tem um método que é o método fechar browser. Entendeu a ideia? Então, todo método é uma ação que faz parte de uma classe. E essa classe é a classe que, né, define um objeto. No caso do Gaia Robô, tem lá o Gaia Robô, tem os métodos fazer login e lançar nota, que quando eu crio um objeto... Nossa, isso daqui foi interessante, hein? Tem aqui a classe, eu crio um objeto Gaia Robô, e eu falo que esse objeto aqui da Gaia Robô vai lá então e deve fazer o login, e deve lançar a nota, e deve fazer o login, e deve lançar a nota. Eu falo, uma só não é o suficiente, vou criar duas. Eu pego aqui a classe e crio o objeto, e aí eu tenho duas Gaias Robôs aqui. Podem fazer login, podem lançar nota. Podem fazer login, podem lançar nota. E assim sucessivamente, tá bom? Inclusive elas podem fazer ao mesmo tempo. Faz login, lança nota. Faz login, lança nota. E assim sucessivamente. Ok? Legal. Essa definição aqui, mais uma vez, é uma definição da TechTarget sobre o que é método. E olha só como ficaria então. Eu tenho lá a classe Gaia Robô, que eu coloquei aqui em azul para ficar mais fácil para você entender. E aí eu tenho um método fazer login e tenho um método lançar nota. São as duas coisas que a Gaia poderá fazer. Aqui nesse nosso exemplo, por enquanto é só a definição, a especificação técnica. Ainda não tem a Gaia Robô, porque eu só especifiquei aqui. Beleza? Isso é algo que você precisa entender também. Classes são definições, não são objetos. São coisas distintas. Da classe eu extraio um objeto para que ele possa sim ir lá e fazer login e lançar nota. Mas por enquanto, o que a gente está vendo aqui é apenas uma definição da classe. Beleza? Beleza. Método fazer login, método lançar nota. Olha só que interessante. Agora, esse é o primeiro momento que a gente vê com clareza qual é a relação entre Gaia Robô e Julio Driver. Dentro do método, tá vendo? Entre o abrir e o fechar do método, eu tenho as ações com o Julio Driver. Então, no fazer login, vai ter as ações do Julio Driver. Julio Driver, abra o browser. Julio Driver, clica no campo login. Julio Driver, digita login. Julio Driver, clica no campo senha. Julio Driver, digita no campo senha. Julio Driver, clica no botão entrar. Aí depois, o segundo método, lançar nota. Aí todas as vezes que eu chamar a Gaia Robô para ela lançar nota, o que vai acontecer? Olha, Julio Driver, clica lá no botão lançar nota. Julio Driver, digite os dados da nota. Julio Driver, entendeu a ideia? Então a Gaia, que é a Gaia Robô, está chamando o Julio Driver. Tudo isso por quê? Porque a gente não quer que a tia Gaia perca seu tempo fazendo isso tudo manualmente. A gente quer que ela tenha mais tempo, né, para fazer coisas mais importantes. Então a gente está privando ela de fazer isso tudo manualmente. Por quê? Porque a gente está criando aqui esse robozinho da tia Gaia para fazer tudo isso para ela. Beleza? Beleza. Show de bola.
Agora vamos para o objeto. Essa é uma parte muito importante aqui dessa nossa conversa. Porque até então a gente estava falando só da definição da Gaia Robô. A Gaia Robô ela ainda não existe, não pode ir lá fazer login e lançar nota, ela ainda não existe. Por enquanto ainda é só uma definição dela. Mas agora as coisas vão mudar. Por que elas vão mudar? Porque agora a gente vai gerar esse objeto. O objeto é basicamente um tipo de dado, né? E pode incluir lá suas propriedades e seus métodos, beleza? Mas, nesse momento, nessa aula, a gente ainda não vai falar de propriedades. A gente só está falando de objetos e métodos. E as suas classes, óbvio, ok? A gente não vai falar de propriedade porque propriedade é assim. Explicar para você propriedade agora é simples. Só que vai ficar completamente sem contexto. Porque no dia a dia eu não uso propriedades sozinhas, eu sempre uso elas com métodos. Então para favorecer a didática, é muito importante que você aprenda primeiro o método, depois a gente pensa em propriedade, tá bom? Então por hora a gente nem vai tocar no nome propriedades. Esse daqui foi o único momento que você vai ter visto ele aqui como sendo um item que compõe um desses itens que a gente está estudando hoje, ok? Show! Olha só, Gaia Robô espaço minha tia Gaia. Você se lembra disso? Nesse momento, se você respondeu assim, não, eu vou recomendar fortemente que você retorne para a aula de variáveis, ok? Por quê? Porque isso daqui, em preto, minha tia Gaia, é uma variável. Tá vendo que ele está escrito em camel case? É uma variável. Em Java, as variáveis são escritas em camel case. Então aqui a gente tem uma variável chamada minha tia Gaia. E a gente aprendeu na aula de variáveis que sempre quando eu tenho antes do nome da variável um outro textinho, no exemplo aqui, Gaia Robô, isso é o tipo da variável. Então eu poderia ter uma variável que era do tipo string. Como que seria? String, com S maiúsculo, espaço, minha tia Gaia. Uma variável de texto, né? Alfanumérico. Se fosse uma variável inteira, seria assim, int, espaço, minha tia Gaia. Seria uma variável do tipo inteiro. Double, espaço, minha tia Gaia. Isso seria uma variável de ponto flutuante. Ok? Agora, aqui não. Aqui está escrito assim, Gaia Robô, espaço, minha tia Gaia. Sabe o que é isso? É uma variável do tipo Gaia Robô. Como que é o tipo Gaia Robô? Olha só, o tipo Gaia Robô é esse, ó. Ele é uma classe que tem 2 métodos. Ela pode fazer login ou lançar nota. Entende? Então, esse é o tipo dessa minha variável minha tia Gaia. Dentro da variável minha tia Gaia, pode ter objetos minha tia Gaia. Então, olha só que interessante. Eu tenho aqui a definição da minha tia Gaia, que é uma classe que pode ter que tem 2 métodos, fazer login e lançar nota, ok? E aqui eu estou dizendo, a variável minha tia Gaia é do tipo Gaia Robô. Júlio, para que eu uso isso daqui? Por enquanto, para nada. Por enquanto, para nada. O que você precisa saber é que dentro do minha tia Gaia pode ter um objeto do tipo minha tia Gaia, ok? E nesse momento, deve estar assim, Júlio, mas como assim pode ter um objeto minha tia Gaia? Pensa no seguinte, lembra lá daquela explicação da tia Gaia fazendo várias coisas ao mesmo tempo? Então, não era assim, tinha aqui uma minha tia Gaia, uma definição dela, e aí a gente gerava um objeto, e esse objeto, então, a gente ia lá e executava as ações de fazer login, lançar nota. E aí, se a gente quisesse, a gente gerava outro objeto daqui. E aí, eles dois podiam fazer login, lançar nota. Fazer login, lançar nota. Esse daqui é o objeto, certo? Essa daqui é a variável. Eu posso colocar o objeto dentro da variável minha tia Gaia. Vou mostrar para você como faz. Olha só. Gaia Robô, espaço minha tia Gaia é a variável. Que recebe o quê? Uma nova Gaia Robô. Lembra das caixinhas que eram as variáveis lá na aula passada? Eu tinha aqui uma variável, então, minha tia Gaia, que estava, né, com um label aqui, com uma tarja escrito, olha, essa variável, essa caixinha, minha tia Gaia, é do tipo Gaia Robô. Eu venho aqui, pego um objeto Gaia Robô e jogo aqui dentro. Agora, essa caixinha tem o que aqui dentro?
uma Gaia robô. Se eu olhar lá dentro, olha só, tem uma Gaia robô aqui dentro. Sacou? Então, dentro dessa variável, eu joguei uma Gaia robô. Ok? Peguei uma Gaia robô, né? Tinha aqui a definição, eu gerei e taquei ela aqui dentro dessa caixinha. Quantas variáveis Gaia robô posso ter? Várias, desde que o nome dela seja diferente. Mas aqui eu tenho uma só. Então pensa que eu tenho uma caixinha escrito minha tia Gaia. Eu fui lá e peguei a definição aqui, a classe minha tia Gaia, e gerei um robô e joguei aqui dentro dessa caixinha minha tia Gaia. Agora olha só, dentro dessa caixa aqui, né, tem um objeto minha tia Gaia, que é um robozinho. Se eu olho lá dentro, tem um robozinho lá dentro. Eu falo, oi, robô tia Gaia, minha tia Gaia. Ele fala, opa, tô aqui para fazer login e para lançar nota. Me chama quando você precisar, tá bom, Júlio? É isso que o robozinho que tá lá dentro da caixa fala para mim. Beleza? Show! Então, como você vê aqui a minha tia a Gaia robô falando, a variável minha tia Gaia agora é um objeto. E por ser um objeto, pode executar algumas ações. Olha só que bacana. Eu falo assim, ó, minha tia Gaia, ponto, fazer login. Sabe o que acontece? A tia Gaia vai lá e usa o Júlio Driver para fazer o login. Abre o browser, né, executa as ações lá, digita o login, digita a senha, clica no botão entrar e parou aqui. Aí, se eu quero fazer outra ação, eu vou lá e coloco de novo minha tia Gaia, ponto, lançar nota. Aí ele vai lá e, né, a tia Gaia vai lá e fala, beleza, agora eu vou prosseguir. Né, tem lá um browser aberto, ela vai lá e clica no lançar nota, preenche os dados da nota, clica em salvar e beleza. Todas as vezes que eu executar isso daqui, vai fazer a mesma coisa. Cria uma nova tia Gaia, joga lá dentro da caixinha minha tia Gaia, e lá dentro eu abro a caixinha e falo, faz login. Ela vai lá e faz login. Tia Gaia, minha tia Gaia, por favor, lança nota. Ela vai lá e lança nota. Entendeu? Porque agora é um processo automatizado de fazer isso. Então, sempre quando eu quiser lançar nota, basta rodar essas 3 linhas de código aqui e ela vai lançar nota para mim. Entendeu? Júlio, o que aconteceria se eu falasse assim, minha tia Gaia, ponto, fechar uma venda? Funcionaria? Não funcionaria. Mas por que não funcionaria, Júlio? Porque a classe Gaia Robô não tem um método chamado fechar venda. Quer ver? Vou voltar aqui para você ver, ó. Olha só. A classe Gaia Robô só tem 2 métodos, ela não tem 3 métodos. Se eu quiser que a Gaia Robô também feche vendas, eu teria que programar aqui um outro método, que é o método fechar vendas, e ensinar para esse método o que é que ele faz para conseguir realizar essa ação que eu gostaria que ele realizasse. Por hora, só pode fazer 2 coisas. Então, eu posso chamar só o fazer login, só o fazer nota, ou chamar os 2 juntos. Mas nada além disso. Por quê? Porque somente os métodos que foram programados aqui dentro do Gaia Robô podem ser executados aqui. Entendeu a ideia de que é a programação orientada a objeto? Você define uma classe, como a gente fez, Gaia Robô. Ela não tem método nenhum, você vai lá e adiciona métodos, e dentro dos métodos você adiciona ações. E essas ações podem, então, né, fazer com que você consiga executar ações de maneira automatizada. Agora é o seguinte, quando a gente está falando né, dessas 3 linhas aqui, em Java, eu já disse para você, a gente sempre tem que ter classes de objetos. Em Java, não adianta você só ter essas 3 linhas aqui e falar roda. Não tem isso em Java, tá? Em Java, tudo se baseia em objetos. Então, se você quiser executar essas 3 linhas, você tem que colocar essas 3 linhas dentro de um método e esse método dentro de uma classe. E aí você fala, Java, execute essa classe, esse método, né? Para que essa classe, esse método, rode esses 3 itens aqui e eles, então, aconteçam. A tia Gaia Robô possa rodar. Então, olha só como que seria em Java para que a gente pudesse executar essas 3 linhas. Eu teria que criar uma classe executora. E dentro dessa classe executora, eu teria que criar um método principal. E dentro desse método principal, eu teria, né, o Gaia Robô criando lá a minha tia, né? Minha tia Gaia e a minha tia Gaia fazendo login e lançando a nota. Então, todas as vezes que eu executasse o método principal que está na classe executora, ele rodaria essas 3 linhas e então executaria a ação do login. Entendeu? Então, em Java,
tudo se baseia em objetos e métodos. Vou repetir para você quais são todas as classes que a gente viu hoje. A gente falou da classe Julio em teste, que quando eu crio um objeto, um Julio driver, que quando eu crio um objeto, ele vai lá então e pode clicar, digitar, abrir browser. A gente criou uma classe chamada GaiaRobot, que tinha dois métodos, que é o fazer login e o lançar nota, que quando eu crio o objeto, ela pode ir lá e literalmente fazer login ou lançar a nota. A gente comentou sobre uma outra classe, que é a classe caixa de música, que quando ela cria um objeto, ela pode ir lá então e executar um som, emitir um som, certo? E a gente agora está falando aqui de uma classe executora, né, que tem dentro dela um método principal para rodar três linhas aqui, que são as três linhas que cria o robozinho da GaiaRobot, que é a minha tia Gaia, e faz login e lança nota. Beleza? Isso daqui é um exemplo para você mais didático, mas ainda assim conceitual, de como é que classes, métodos e objetos funcionam. Beleza? Espero que você tenha gostado muito dessa aula. Eu preparei ela com todo carinho para ajudar você a conseguir entender o que são essas tais de classes, métodos e objetos. E se você curtiu, não deixe de deixar sua curtida aqui embaixo nesse vídeo. Comente se você tiver dúvidas. Não deixe de se inscrever no canal e de compartilhar esse vídeo com seus amigos também. E se você quer saber mais sobre testes de software, você também pode me seguir lá no Insta, no Júlio de Limas Insta. Ou lá no meu Telegram, t.me/Julio de Limas. Espero vocês lá, hein? Tchau!